Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. Hoje trazendo aqui a nossa convidada, que é a professora doutora Adriane Fabrício, professora aqui do nosso programa de mestrado e doutorado, e traz temas bem legais para a gente trabalhar na gravação hoje. Dia da Felicidade é um assunto que vamos compartilhar aqui. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso, né? O dia da gravação, 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, um dia muito importante, instituído em 2012, comemorado a partir de 2013 pela ONU, né? Inspirado, então, num país chamado Butão, que fica lá no Himalaia, que foi reconhecido durante muito tempo como o país mais feliz do mundo, antes de começar esses relatórios que nós temos atualmente, né? Então, esse dia ele vem justamente para nos conscientizar sobre a felicidade, a alegria, a paz entre os povos e as nações. Então, veio a calhar o dia. Agradeço mesmo pelo convite. E nem foi combinado, não. Né? Prof, vamos voltar lá no início, porque a gente sempre volta aqui no Encontro Casual, um pouco de volta ao tempo também, né? A Adriane, menina ainda, já sabia mais ou menos o que ia fazer da vida, tinha outros sonhos. Qual era a projeção para a vida adulta? Legal. A Adriane, menina, nasceu no interior de Campo Novo, né, aqui em uma cidade próxima a Três Passos, quem não conhece. Filha de agricultores, morava no interior e com 7 anos de idade precisou sair do interior para ir para uma outra cidade chamada Braga, que é do ladinho, para estudar. Naquela época as escolas do interior na minha região tinham fechado, então eu precisei ficar na casa de parentes durante 3 anos. Eu ia na segunda-feira ao meio-dia, meu pai me levava, me buscava na quarta-feira depois da escola, então eu pernoitava em casa, me levava na quinta ao meio-dia e buscava na sexta à tarde. Eu comecei a ser alfabetizada no primeiro ano, né? Então a maioria das crianças vai na pré-escola, eu comecei no primeiro ano. Mas uma coisa que eu sempre vi em mim é aquela vontade, eu sempre precisei ser muito autodidata, muito autônoma para aprender, porque... Independente até, né? Até por essa separação, digamos, de sair muito cedo, né? Para estudar fora. Isso. Então, assim, a família que eu fiquei, eles também não tinham condições de me ensinar, vamos assim dizer, não tinham também uma formação para dar conta. A minha mãe dizia assim, minha filha... quando tem tema, você tem que fazer. Não adianta você esperar pela mãe para corrigir e pedir, porque a mãe não sabe. Então, minha filha, se você estiver me enganando, você vai enganar você mesma. E eu lembro, assim, com talvez 8, 9 anos de idade, lá na comunidade do interior, onde a gente fazia parte, no sítio Bindé, eu já fui instigada a ler. Então eu já lia no culto, né? Não tinha missa todos os domingos, era no culto, então eu gostava de ler. Imagina uma criança formando as frases e indo ler na frente. E eu acredito que isso tenha me instigado bastante a iniciar essa ideia de ser protagonista da vida, mas também de falar em público, de gostar de me expressar. E meu pai também tem essa facilidade, então acho que isso ajuda. Tinha ali já na família alguma coisa. Isso, tudo ajuda, né? Tudo contribui. E já começou a pensar em ser professora nessa época? Meu pai dizia assim, minha filha, você pode escolher a profissão que você quiser, mas menos direito e ser professor. Então era meio instituído. Aqueles preconceitos que se tem, né? De que professor ganha pouco, sofre muito, e de que advogado tem que mentir para poder ganhar dinheiro. Coisas das pessoas, né? É um senso comum, infelizmente. Isso, ainda, né? Como outras tantas coisas, né? Então eu vejo que teve muito isso. E aí, às vezes, se você me perguntar hoje, e essa pergunta eu sei que vai surgir, da onde veio isso, foi uma construção que foi acontecendo depois. Né? Ali talvez tenha despertado, mas não tenha aflorado, né? Não foi na infância, pode ter certeza. Quando que foi esse momento, prof?
Quando surgiu? Foi depois, foi a vontade de fazer mestrado, a vontade de continuar estudando surgiu ali na graduação, então publicações, conversas. A professora Cecília Manioto foi uma grande inspiração para mim na graduação e na pós-graduação, inclusive até hoje a gente trabalha juntos sobre felicidade, sobre autoconhecimento, a gente teve uma caminhada legal junto, e aí talvez eu me inspirei nela, assim, nessa coisa de eu também quero dar um pouco mais de mim, falar um pouco mais, né, contribuir para o outro. E aí foi, eu quero fazer mestrado, eu quero começar. E aí foi no mestrado. E uma coisa curiosa, que até o mestrado, fora, como eu trabalhei 8 anos no Sicredi, então o Sicredi tem muito disso, de curso, de treinamento, de se colocar, né, postura e tal. Mas fora isso, foi depois do mestrado a primeira vez que eu fui para a sala de aula, foi no Senai, dando aula aqui no Senai Juí. E eu saí de lá e disse, é como se eu sempre fizesse isso na minha vida. Parece que eu me descobri ali e tinha certeza que era isso. E hoje eu te falo assim que eu me vejo professora como se fosse uma profissão da vida toda. E nem faz tantos anos, fazem 12 anos. Esse momento é mágico, né? Eu lembro do professor Clóvis de Barros, contou em vários lugares, mas contou também no programa, no Encontro Casual, e dele com 12 anos apresentando um trabalho na escola e disse, é isso que eu quero fazer, eu não quero mais sair desse lugar, né? Tanto que ele conta de uma maneira engraçada que ele não queria sair mais daquele lugar, ele protelou ali o tempo que ele tinha. Isso já falando um pouquinho do assunto felicidade, claro. É um momento de felicidade quando a gente encontra exatamente um instante, esse é onde eu quero ficar, onde eu quero morar. Naquela época eu não tinha conhecimento suficiente, talvez nem maturidade suficiente para entender que sim, né? Mas aquilo me trazia tanta leveza, tanta tranquilidade, que é por isso que eu tenho certeza que foi naquele momento. E daí quando a gente fala sobre felicidade, a gente tem que entender que ela tem a ver com propósito. E talvez a palavra propósito também, assim como a felicidade, as pessoas torcem o nariz, né? Ai, felicidade, gratidão, o que é isso? O que come? Como vive esse negócio, intangível, né? assim. Parece um negócio tão... mas a felicidade, eu preciso voltar um pouquinho, né? A felicidade, ela é o entendimento de que eu vou ter emoções positivas, que a felicidade é o equilíbrio entre as emoções positivas e negativas, com a percepção de que a vida que eu levo é uma vida que vale a pena viver. Então, é o entendimento de que em alguns momentos do meu trabalho, da minha vida, eu vou ter dias difíceis, eu vou ter dias que não são tão legais, mas que se ao final de um período, que seja uma semana, um dia, um mês, um ano, eu olhar para aquela experiência e eu disser, é isso que eu gosto de fazer, é porque eu sou feliz, é essa vida que eu quero ter. Então, talvez, naquele momento, eu não tivesse esse entendimento, né? Mas aquilo foi, então, brilhando os meus olhos, foi fazendo com que eu quisesse mais daquilo. Sempre falo que ser professor é quase igual cachaça, né? Por exemplo, eu não gosto de cachaça. A pessoa que gosta de cachaça, ela quer mais, ela gosta, ela vai viciando naquele negócio. Ser professor é isso, né? Ou tu ama ou tu odeia. E se tu odeia, tu pode até ficar, mas tu vai adoecer. Né? E aí eu fui me percebendo, sim. E tem total relação com felicidade. É você encontrar leveza naquilo que tu faz. Né? Nunca é um trabalho daí. Ou é um trabalho diferente, digamos assim. Esse é o paradoxo do trabalho, tá? O Confúcio diz assim, escolha um trabalho que você ama e não terás que trabalhar um dia na sua vida. Então, assim, o trabalho sempre vai ser trabalho. E a gente romantiza um pouco as relações do trabalho, assim como a gente romantiza algumas outras coisas, né? A diferença é que você consegue entender que aqueles momentos difíceis vão passar. E você consegue saber assim, poxa, tá ruim agora, mas é isso que eu gosto. O que eu tenho que fazer para melhorar? Então, ele te dá essa leveza nesse sentido. É trabalho, mas é prazeroso. Isso tem a ver com motivação. Né? O que é motivação? Motivação é o motivo pelo qual eu me movimento para algo. Então, é o motivo pelo qual eu trabalho, é o motivo pelo qual eu vivo, pelo qual a minha existência faz sentido. Então, o trabalho também, qual é o motivo pelo qual eu me levanto todos os dias e na maioria dos dias eu vou trabalhar feliz?
que não vai ser sempre. Eu estou pulando aqui muita coisa, né? Tem toda a sua formação tá ainda certo. lá. Como é que foi a experiência de aí buscar o mestrado e depois o doutorado, né? Claro, importante. E fora da região, né? Sim, fora da região. Então, eu já tinha feito a graduação em administração, já tinha a meia parte de gestão de pessoas, fiz uma pós nessa área, mas o mestrado são as oportunidades, né? Talvez, por tudo que aconteceu, eu acabei indo para a engenharia de produção. Eu fiz, foi meio que um sofrimento, porque não me encontrei muito bem, aproveitei a caminhada, mas eu fiz uma promessa para mim, que eu só faria doutorado quando eu pudesse fazer em gestão de pessoas e comportamento. Somente, senão eu não faria. E aí eu fui buscar, fui para o UFSM, fiquei lá então uns 2 anos do mestrado. Eu não fui bolsista, né, apesar de fazer um mestrado gratuito. Foi numa época que teve muito poucas bolsas, então eu me sustentei nesse tempo. E aí abriu oportunidade também para mim trabalhar numa empresa de consultoria nessa época. Então eu casava o mestrado com a consultoria, foi um aprendizado bem bacana. E nesse meio tempo, então, eu voltei para cá, vim para Ijuí, né? Vim para Ijuí por conta do meu namorado na época, hoje meu esposo. E aí comecei a trabalhar, entrei na Unijuí também depois. E o doutorado, ele foi uma consequência das coisas que foram acontecendo aqui. Uma necessidade que eu percebi de, poxa, eu gosto disso, é isso que eu amo, então eu preciso continuar. Essa caminhada, ela não pode parar. E aí aconteceu, né? Veio doutorado em administração, em comportamento, em gestão de pessoas, que era o que eu realmente queria, e eu encarei de novo, né? O FSM, toda semana, 32 horas aqui na Unijuí e 2 dias da semana em Santa Maria. Correria pouca é bobagem, né? Não, se você me perguntar como dava conta, eu não lembro. Ainda bem que o nosso cérebro ele tem essa capacidade incrível de deletar algumas coisas. É verdade, então, tá essas tudo coisas. certo. O que não dá para deletar, prof, são os pedidos musicais do Encontro Casual. Chegou legal. o momento das 2 primeiras. Vamos lá, lá. o que a gente vai ouvir? Vamos lá. O primeiro que a gente vai ouvir é a música da Ana Vilela, Trem Bala, né? Então, assim, eu acho que essa música, ela tem bastante ligação com a nossa infância e com a minha infância e com a minha adolescência. Eu tive pais muito presentes, pais apoiadores. Então, apesar do pouco estudo que eles tinham, eles eram muito incentivadores, né? E também tem uma outra coisa marcante, justamente, né, segura, de uma parte da música, né? Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem bala, parceiro, e a gente só passageiro prestes a partir. E o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram pais presentes, amorosos, e ele sempre foi, principalmente meu pai, sempre foi um incentivador. Ele faleceu com 67 anos, teve um infarto fulminante, mas a gente tem uma lembrança carinhosa e gostosa, porque ele sempre nos segurou no colo. Então, passou rápido, a vida é trem-bala, a gente é só passageiro, mas é muito gostoso, a nossa memória é muito gostosa dele, né? E é o que fica no fundo, né? Exato, né? É o que fica. E a segunda música é a Estrada da Cidade Negra, né? Então, assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir, eu nem cochilei. Então foram muitas noites, muitas caminhadas, muitos quilômetros, muitos livros, muitos cursos e até hoje, e que muitas vezes isso não aparece, mas ele faz parte da minha história, da minha caminhada. E aí eu quero dizer para cada uma, fique tranquilo que ninguém vai reconhecer a tua história. A história é tua. Não aguarde isso, né? A história é tua. Então são essas 2 escolhas musicais para o primeiro bloco. E é a história da professora Adriane Fabrício que a gente está conhecendo aqui no Encontro Casual, que dá um tempo. A gente vai ficar aqui com um lanche da Sabor da Praça. No YouTube segue a conversa e, claro, você ouve as 2 músicas agora nas ondas do rádio. Encontro Casual. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui, recebendo hoje a professora doutora Adriane Fabrício, que fala sobre, entre outras coisas,
sobre felicidade. E eu quero agora abrir para a gente já aproveitar esse tempo, prof. Gestão de pessoas e felicidade, né? Duas temáticas que são interligadas e que são, eu diria, fundamentais hoje. A primeira pergunta é sobre felicidade. Não tem, às vezes, um culto à felicidade que é inalcançável e talvez seja por isso que as pessoas se frustrem porque não alcançam esse ideal? É bem interessante isso, né? O problema é que nós começamos lá na filosofia a estudar a felicidade, na arte de bem viver, na arte de viver bem. Então, Tales de Mileto, que ele foi considerado o pai da filosofia, ele já começava a filosofar de que a felicidade, ela era você manter um corpo são, o corpo forte e a mente sã. E aí se segue outros grandes filósofos, só que nós temos aí na nossa história uma lacuna de 1000 anos nos estudos da felicidade. Ela se volta mais para a questão da religião, ela se volta para algumas outras questões, e aí se fala mesmo de novo sobre a felicidade, se começa a falar em 1998 com Martin Seligman. Existiram outros movimentos da psicologia humanista, por exemplo, mas se deixou para trás. Então, ele era um tema desacreditado dentro da academia. Os cientistas, os pesquisadores não se interessavam pelo tema, porque ele recebeu essa coisa de felicidade, né? E aí só então se começou a estudar de novo a felicidade. E aí nós vemos também, em contrapartida a isso, uma enxurrada de livros de autoajuda que prometem milagres em 21 dias, em 33, em 66, fórmulas, né? Em 99, fórmulas de felicidade, né? Que é justamente isso que tu fala, inalcançável. E aí nós temos também as redes sociais que nos vendem uma ideia de que a gente acorda maquiado, sempre de bom humor, né? Que a mulher tem que ser perfeita, tem que ser... Para as mulheres ainda é pior. Pior ainda, aquele, né, estereótipo de pessoa perfeita. E aí acaba, sim, se passando um descrédito, né? Só que a felicidade verdadeira, seja na vida, seja no trabalho, ela tem um contexto e uma conotação diferente, que é você viver a vida do jeito que você acredita que seja uma vida boa. E existem alguns pilares básicos para a felicidade, que isso é para qualquer pessoa, que é uma alimentação adequada, sono em tempo e qualidade adequado, atividade física, você conviver com pessoas, se relacionar e pessoas que façam sentido para ti, que te ajudem como um ser humano, principalmente nas relações íntimas e mais próximas, né? E algumas outras questões, como, por exemplo, valorizar o momento presente, né? Você estar presente onde você está. E tantas outras coisas que são muito simples, mas que compõem a verdadeira felicidade. E não essa utopia que se vende por aí, né? Esse é o problema, né? A utopia. Agora, uma das coisas que você fala, prof, que eu acho que é fundamental, assim, querer estar onde você está, né? Estar no momento presente. Esse talvez seja o principal erro hoje, e aí eu estou falando também, especialmente na questão do trabalho, né? Onde as pessoas atuam. A nossa vida é escolha. Então, a gente tem que amadurecer, e não tem a ver com idade, ao ponto da gente entender que tudo é reflexo das nossas escolhas. Então, eu estou aonde eu escolhi estar. Eu me ponho aonde eu escolhi estar. Às vezes, a gente está em lugares onde a gente não gostaria tanto de estar, por N situações, mas mesmo assim curtir aquele momento. Não gosto do meu trabalho, não gosto da vida que eu levo? Bom, tem alguma coisa errada? É com o outro ou é com as tuas escolhas que te levaram até aí? Então, é muito da escolha, tá? E você falava sobre gestão de pessoas, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, a liderança, a gestão, ela precisa pensar e olhar para a felicidade, não como uma utopia, mas como algo possível de ser alcançado. Promovendo o quê? Promovendo o bem-estar para as pessoas. E o bem-estar, ele é um construto complexo, porque ele vai envolver desde as questões fisiológicas, como, por exemplo, as necessidades básicas de um ser humano que passa 8, 9, 10 horas no seu ambiente de trabalho, bem como as questões psicológicas. Então, a gestão de pessoas, ela tem um papel muito importante nesse reconhecimento individual e nessa promoção coletiva
da felicidade nos ambientes, né? Está faltando essa gestão olhar de fato e um pouco de empatia, né, para se importar com o outro mesmo? Nós estamos caminhando, Douglas, para uma era chamada sustentabilidade emocional, né, um novo pilar da sustentabilidade. Então, se as empresas, tudo bem, se as empresas não pensarem, não fizerem ações pontuais para cuidar da felicidade, para cuidar do bem-estar das pessoas, as pessoas vão estar adoecidas ali na frente e nós não vamos ter pessoas que estejam bem. Então, assim, precisamos começar a pensar sobre isso. Ah, Adriane, mas mais uma responsabilidade para a empresa? Mais uma. Nós vivemos Não há o que fazer, né? Nós somos partículas. Nós somos bilhões de pessoas que vivem conectadas. Então, se você não está bem, a tendência é que as pessoas ao teu redor também não estejam. E aí é uma coisa que vai se agravando com o tempo, se não houver um cuidado, né? E eu vou fazer uma observação que eu acho que é importante a gente pensar também sobre a felicidade no território. Tá? Então, eu trabalho no programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em desenvolvimento regional aqui da instituição, e a gente fala muito sobre o território, né? Como melhorar a qualidade de vida, como melhorar o bem-estar. E aí, como que eu vou promover felicidade para as pessoas? Pensando na cidade, pensando no estado, pensando no Brasil, pensando no mundo, né? Então, eu preciso começar a fazer a minha parte individual para o coletivo funcionar. E também a gente reflete dentro do programa como que as políticas públicas conseguem dar conta de pensar a felicidade coletiva. Estão pensando, né? Exato. E é legal porque a gente tem um projeto que é da Raquel, no mestrado, que ela já vai começar a olhar a questão da felicidade, e ela já fez um primeiro trabalho aí na felicidade no município de Juí, pensando lá nas 9 dimensões da mandala que o próprio Butão já criou. O que é possível, o que é necessário para que as pessoas de uma determinada localidade sejam felizes? Porque é uma responsabilidade individual, mas também é uma responsabilidade coletiva. A gente precisa que os nossos governantes, que os nossos gestores pensem no coletivo para que as pessoas comecem a se movimentar individual e que isso tenha uma proporção maior. Prof, se a gente fosse fazer um termômetro da felicidade, especialmente, de novo, focado no trabalho, né? No trabalho das pessoas. Não estou falando aqui no trabalho da Unigi, mas em geral. E pegar aqui em Juí, por exemplo, é uma cidade, mas que eu acho que deve ser um pouco padrão em todo o Brasil ou no mundo. No mundo eu não sei dizer. Mas há um culto à sexta-feira. Isso não é um sinal claro de que as pessoas, em sua imensa maioria, não gostam de estar onde está? Eu não tenho base assim para justificar de forma científica, eu sempre gosto de mas eu vou dar talvez a minha opinião, né? Nós estamos de novo no modismo. Então a minha dúvida é um modismo e as pessoas estão indo atrás de está na moda, a sexta-feira ser livre e diminuir para 5 dias, para 4 dias, desculpe. Ou realmente as pessoas não gostam da sexta-feira, realmente elas são mais produtivas. Então, o que eu te digo hoje? Hoje existem testes e ainda a gente não tem certeza se realmente o problema é a sexta-feira ou o problema é o que é vendido por aí. Então, hoje eu não saberia te dizer, sabe? Eu vou ficar te devendo essa... Porque ainda precisa um pouco de estudo mais profundo para entender isso. As pessoas, como você disse, são conectadas hoje, né? E de toda forma, eu cresci muito ouvindo que a gente devia separar o lado profissional do pessoal, né? Está superada essa máxima, os gestores já entenderam que não dá para separar, porque a pessoa é uma coisa só e muito mais que isso, elas são conectadas umas com as outras, né? É uma caminhada e eu acho que a gente dá uns passos para frente, os outros para trás, né? Não existe a caixinha da casa, a caixinha dos filhos, né? Se meu filho está doente, eu vou estar aqui com a cabeça no trabalho, mas eu vou estar pensando nele, vai dar um intervalo, eu vou mandar mensagem, eu vou ligar. Se ele estiver doente, eu vou ter que me ausentar, porque afinal de contas a gente tem algumas prioridades na vida. Mas nós ainda temos muito essa ilusão falsa, né? E aí eu diria que nem são líderes, porque o verdadeiro líder, ele compreende
que há essa necessidade humana, né, que não há essa separação. Mas sim, hoje nós temos muitos chefes que acreditam que a pessoa, quando ela está no trabalho, ela vai ser só do trabalho. O problema é que nós temos uma outra situação, que é que esses mesmos gestores, que esses mesmos chefes acreditam que a pessoa tem que estar 24 horas conectada, mesmo quando está lá com a sua família. Então, nós damos um passo à frente, entendendo muitas vezes que sim, trabalho e vida eles se complementam e eles são importantes, porque afinal de contas a gente tem várias dimensões da nossa vida que se complementam. Só que hora a gente consegue evoluir nisso e horas a gente volta atrás porque a gente mistura tudo. Né? O gestor ele te cobra que você tem que estar no trabalho full time, mas ele te cobra que tu tem que responder um e-mail à meia-noite. Então é um paradoxo bem interessante aí. Dá muita conversa por aí só sobre isso. Né? Eu vou fazer mais uma ainda, a gente já está com o tempo do bloco aqui meio estourado, mas eu tenho que fazer. Claro. Isso também não passa pela ausência de líderes, né? Lideranças. A gente se fala muito na questão política, que faltam novos líderes na política nacional, o que poderia também implementar medidas, né, governamentais em busca da felicidade, da qualidade de vida, enfim. Mas, em geral, não está faltando liderança, líderes como você estava falando mesmo, que tenham esse entendimento. Sim. A gente precisa... Nós somos seres humanos liderando seres humanos. E as pessoas, as empresas, os políticos, eles esquecem disso. Nós somos pessoas que trabalham todos os dias com pessoas e que se relacionam com pessoas. E muitas vezes os líderes dentro das empresas ou na política, eles não são eleitos porque eles têm capacidade de gestão, porque eles conhecem de ser humano. Não, eles são eleitos por outras formas. E isso é o que está errado. Então hoje a gente deveria pensar assim, essa pessoa conhece do cérebro? Ela sabe do funcionamento cerebral? Ela sabe que a gente é um ser emocional? Que as nossas emoções são inconscientes e involuntárias? Ela sabe que a pessoa não consegue separar a vida pessoal da profissional? Então, é isso, sabe? Eu acho que falta essa falta da base da gestão, essa falta do conhecimento do ser humano. Nós somos seres humanos liderando seres humanos a ferro e faca? Não dá. Não. Aí que tá as falhas. Para mim, o gestor ele precisa ter uma base muito boa de gestão. Só assim, e talvez, quem sabe, ele será um bom gestor. Prof, chegou a hora de mais música na nossa conversa aqui. Vamos ouvir mais duas? Vamos lá. Aproveitando esse papo sobre pessoas, sobre felicidade, legal. Adoro. Bom, né? Sabe que eu anotei aqui para mim não esquecer, né? E falar um pouquinho sobre as músicas que eu escolhi, por quê. E aí eu escolhi a música Felicidade É, do Marcos Dias e da Laís Guimarães. O Marcos Dias é professor aqui na instituição, né? Colega aqui. Exato, nosso colega. Então, assim, além do vozeirão que ele tem, acho que ele tem uma capacidade de transmitir na música a letra dela, né? E essa canção ela é muito linda. E ela foi uma canção que nos inspirou o ano passado, quando a gente criou o primeiro curso de Felicidade e Bem Viver, que coincidentemente aconteceu aqui no campus, mas é um projeto meu e da professora Cecília. E o tema da divulgação do nosso curso foi justamente essa música, né? Porque ela diz assim, inicia, né? A gente complica o que já é simples e quer sempre mais. Um pouco já me basta. Olhar para o céu, para o sol. Então, muitas vezes a gente vai buscar aquilo que é o inalcançável, as empresas elas querem oferecer coisas mirabolantes, quando na verdade é o simples que é o que faz a diferença. E a outra música que eu escolhi é a música Melhor de Mim, da Laís Guimarães. E ela está muito ligada ao autoconhecimento e ela fala assim que nós precisamos dar o melhor de nós mesmos, independente do outro. Então, muitas vezes nós estamos inseridos em uma empresa, eu sou gestor daquela empresa, eu sou líder ou eu sou funcionário, e aí eu fico assim, porque o outro não faz, eu também não vou fazer. Aí eu acho que ela deixa um pouquinho dessa reflexão, que independente do outro fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Eu gosto de dizer que a gente transborda só o que a gente tem dentro. Fica
Fica o pensamento. Vamos ouvir as duas músicas aqui na rádio, claro, e depois a gente faz um intervalo e volta com o bloco final. No YouTube a gente fica por aqui no Laboratório de Comunicação, que gentilmente nos recebe mais uma vez com o Célio Ferraz aqui atrás das câmeras, para depois voltar e seguir a conversa aqui com a nossa convidada, a professora Adriane Fabrício. Encontro Casual. Depois do intervalo, nós voltamos para o bloco final aqui do Encontro Casual, recebendo a professora Adriane Fabrício, professora doutora Adriane Fabrício, que faz parte, inclusive, do nosso programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento aqui da instituição. Professora, você tocou um pouquinho nesse assunto, né? O trabalho que o mestrado e doutorado pode fazer, inclusive nesse sentido, né? De entender o quanto é necessário as pessoas compreenderem as suas próprias vivências, entender o que é felicidade para buscar esse ideal, né? É bem interessante porque às vezes as pessoas têm a noção assim, eu não vou fazer mestrado, não vou fazer doutorado porque eu não quero ser professor. Não quero ser professora, por que eu vou fazer? Mas cada vez mais a gente tem um entendimento e tem trabalhado no sentido de que não, que o mestrado e doutorado não é para isso, né? Eu posso dar a minha contribuição para uma empresa em específico, que pode ser a empresa que eu trabalho, como também eu posso dar uma contribuição para a sociedade. Então você pode ter um projeto, você pode ter uma dissertação, uma tese de doutorado, onde você trabalhe um indicador, você trabalha um instrumento que tem a ver com gestão de pessoas, que tem a ver com liderança, que tem a ver com a felicidade, com a espiritualidade no trabalho e tantas outras coisas. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei um instrumento que mensura o florescimento das pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, se a pessoa está florescida, que é quase um sinônimo de felicidade, a partir do seu ambiente de trabalho, se isso tem relação com a personalidade da pessoa. Veja que é um instrumento de pesquisa que gera indicadores e que, em consequência, esses indicadores servem para a gestão entender como que está, né? Como que está o clima, como é que está a liderança, como é que está o ambiente de trabalho, como é que essas pessoas estão se sentindo. Então, hoje, quando a gente pensa no mestrado, no doutorado, você também pode pensar que ele é um projeto que pode ser uma contribuição para uma empresa, para a sociedade como um todo, que aí pode ser desde uma ONG, né? A gente tem pessoas que trabalham aí com projetos muito legais para ONGs. E que vai gerar desenvolvimento, né? Em última instância, gera desenvolvimento mesmo. Exato. Então é importante isso, né? A própria Raquel, como eu comentei, aí nos próximos anos nós vamos ouvir falar sobre o FIB em Juí, muito provavelmente por um trabalho que ela começou aqui no mestrado e que se continuar como está indo, em algum momento ele pode fazer parte das políticas públicas do município, né? Então, acho que isso é importante a gente falar, né, que não é mais apenas acadêmico, não, isso já foi, né? Se você quer ser professor, beleza, tu vai ter a fundamentação, é importante, mas não é só para isso. Acho que é importante deixar destacado isso. Ainda falando sobre felicidade, acho que é um grande equívoco que é a questão do consumo, né? Do consumismo exagerado. Somos a sociedade do consumo, a sociedade contemporânea. Há um equívoco de associar a felicidade à minha capacidade de consumir e da aparência também que isso traz, né? Mostrar ao outro que sou feliz através do consumo. Bem interessante, né? Porque o próprio Bauman, ele já trazia, né, livros de Sociedade Líquida, Amor Líquido e tantas outras coisas. E aí, quando a gente fala sobre o consumismo, a gente entra numa outra questão, né? É que o neuromarketing, o marketing, ele já entendeu o cérebro das pessoas. Aquilo que nós, como empresa, como gestores, teríamos que fazer, o marketing já entendeu. Então, eles trabalham a questão do consumo, a questão da satisfação, a questão do porquê que tu escolhe X, Y, Z, não é por simples observação. Eles usam eye tracking, condutância de pele, eles usam como que o nosso cérebro está funcionando no momento em que tu vê um determinado produto, como que tu decide. Então, hoje, gente, o marketing ele consegue entender o cérebro das pessoas.
E aí, aliado a isso, ele faz o quê? Ele joga para a internet, ele promove o seu produto, ele cria, ele gera uma necessidade, e esse é o papel do marketing. Ele e lá tá vai fazendo... o Douglas comprar. E lá vai a Adriane, lá vai a Maria, lá vai o João achar que está precisando. Então, nós temos muito isso. E aí, o que aconteceu? As redes sociais, elas deram uma ênfase muito maior a essa questão visual, essa questão da necessidade. Então, tem muita gente promovendo, gerando uma necessidade que eu não tenho. E aí, talvez tu vai me perguntar, Adriane, mas como que eu lido com isso? Individual. Tu vai ter que encontrar sentido para a tua existência e perceber que a felicidade, ela está em ser, não em possuir bens e coisas, até porque existem estudos que dizem que a satisfação e a felicidade da compra de um carro, ele dura enquanto tem o cheiro de carro novo, né? É muito pouco tempo pelo valor que se gasta em um veículo, né? Mas isso tem que estar ligado à tua forma de ver a vida, à tua forma de enxergar a vida. Então, hoje, existem sim movimentos, né, pensando na redução do consumo, pensando na sustentabilidade, em uma sociedade mais sustentável, menos consumista. Mas nós precisamos evoluir ainda um pouco nisso. Acho que tem muita promoção, muita indução de compra ainda, tá? E não gera felicidade. Ela gera uma felicidade, um momento de prazer, né? Eu tenho prazer porque eu comprei uma bolsa nova, uma blusa nova, eu comprei o celular que eu queria, mas aí vai demorar algumas semanas depois, aquilo já passou. Não, e aí a gente falando dos bastidores aqui, que às vezes é melhor do que o próprio programa. A gente estava falando, eu citei um filme aqui que é o A Procura da Felicidade. E a professora trouxe um conceito que eu acho que é muito legal trazer aqui, né? Porque o Will Smith, para quem não assistiu, vou dar um spoiler, né? Ele consegue uma grande conquista depois de muitos perrengues ao longo da história. E ele diz que aquele sentimento ali, que é na descida do prédio, quando ele finalmente consegue, é o que ele chama de felicidade. A grande procura termina ali. Mas isso é só um tipo, né, professora? A felicidade, ela é uma caminhada. Então, a felicidade, eu vou morrer buscando a felicidade e tentando entender, porque o que me faz feliz hoje, provavelmente não vai me fazer feliz quando eu tiver 80 anos e espero que eu viva até lá, né? Mas eu falava que nós temos, então, várias formas de classificar a felicidade e por isso que é importante a gente entender mais do que é essa felicidade, né? Que a felicidade hedônica e a eudaimônica, né? A felicidade hedônica é a busca pelo prazer. Então, nós passamos uma grande parte da nossa existência, principalmente aí no início da nossa adolescência, até os nossos 30 e poucos anos, buscando o prazer pelo prazer. Então, quando eu atinjo isso, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, quando eu comprar meu apartamento, eu vou ser feliz, e aí acaba que eu nunca sou feliz, porque eu consegui aquilo, eu já quero outra coisa. Mas eu tenho que entender também que receber uma massagem, se aquilo me dá prazer, se aquilo me proporciona prazer, faz parte da felicidade, porque os momentos de prazer, eles constituem a felicidade. Mas aí eu tenho o que a gente chama de felicidade eudaimônica, que é uma felicidade mais duradoura, né? Que geralmente os estudos apontam que aí depois dos 40, 45 anos em média, que é onde a pessoa consegue perceber, poxa, não faz sentido ficar buscando se não aproveitar o que eu tenho. Então, ela começa a dar mais valor para aquilo que ela tem, começa a ser mais seletivo nas suas relações, começa a fazer aquilo que faz mais sentido para a vida dela, para a existência dela. E aí ela começa a perceber que o que ela tem é o bastante para viver. E que se tem alguma coisa que não está legal, ela vai se organizar para tirar aquilo do caminho e escolher outra coisa, né? Então, é uma maturidade que não tem a ver com a idade, tá? Então, eu preciso dizer isso. Os estudos apontam que essa é a média de idade, mas tem pessoas que elas vão envelhecer, elas vão morrer idosas, né? Porque tem algumas pessoas que morrem jovens, infelizmente, elas vão morrer idosas e elas não vão ter chegado ainda nesse entendimento. Então, tem a ver com a construção que você faz durante a tua vida, com as tuas escolhas. E aí vem outro ponto, que é autoconhecimento, né? Já dizia lá o Sócrates, conhece a ti mesmo. Falta também as pessoas se conhecerem e, aproveitando, falta
ouvir mais, filosofar mais, as pessoas refletirem mais sobre si mesmas, sobre a vida, faz parte, né, da construção, né, de cada um. Exato. Duas coisas, então, né? Uma sobre filosofar e a outra que eu quero comentar, assim, a Monja Coen, uma fala dela, né? Eu gosto muito dela. Ela diz assim que quando tu te conhece, ninguém te agride. Por quê? Porque tu te conhece o suficiente para saber se aquilo é verdade ou mentira. Se é verdade, o que tu vai fazer contra isso? Adianta tu relutar? Se é mentira e se a pessoa é ignorante, vai resolver nada você ficar discutindo com ela. Então você não perde o teu tempo com aquilo. E ela faz uma outra fala em outro momento que ela diz assim que quando tu te conhece o suficiente, o mundo inteiro cabe nas tuas mãos. Nada está fora. Tudo lhe cabe nas mãos. Então, assim, acho isso lindo. Por quê? Porque eu me conheço o suficiente para saber que eu tenho fraquezas, que eu tenho fragilidades, que eu tenho vulnerabilidades, mas que também eu tenho pontos fortes e fracos. E sobre o filosofar, né, a gente precisa falar sobre o que é uma vida boa, o que é uma vida bem vivida. A gente precisa falar sobre sono de qualidade, a gente precisa falar sobre alimentação de qualidade, a gente precisa falar sobre relacionamentos positivos e construtivos. O filosofar dos filósofos antigos, né, os jardins do Epicuro, onde eles sentavam para filosofar, para falar sobre o que é uma vida boa, o que é uma vida bem vivida. E é tão simples, mas por vezes a gente não consegue perceber que é simples. A gente vai complicando, a gente complica o que já é simples e quer sempre mais coisas que a gente não precisa. Sim, precisamos criar mais espaços, precisamos criar mais discussões sobre essa temática. Às vezes, né, o simples é o mais difícil. Porque a sociedade foi criando uma necessidade que nós não temos, né? O que não é simples, ou até é o quadro existencial, prof, que vem agora. Vamos lá. As perguntas complexas para respostas curtas, né? Legal. Começando, qual é o maior sonho atual da professora Adriane Fabrício? O sonho é ver o meu filho crescer, inteligente, obediente, sábio. O meu maior sonho é que a nossa família consiga dar estrutura suficiente para que ele seja um ser humano melhor do que nós somos. E esse deveria ser o sonho de todo pai, de toda mãe, né? Porque nós viemos para isso, ser melhores seres humanos do que as nossas gerações anteriores. Qual é a coisa mais bonita que a professora Adriane Fabrício já viveu? Ai, gente, o nascimento do meu filho! Não tem! Essa era fácil, né? Essa é fácil, né? O Ítalo nasceu de parto normal. Ele é paranaense, né? Ele tem quase 4 anos, mas ele era paranaense na nossa época que a gente morou no Paraná. Então eu queria muito, desejava um parto normal. Ele nasceu bem, saudável, aquele cheiro de criança recém-nascida, assim, é para sempre na minha memória. Agora, a coisa mais triste que a professora Adriane Fabrício já viveu? É a perda do meu pai, né? Acho que foi um momento assim, o nosso pai, ele se foi muito jovem, muito cedo. Foi um momento muito difícil, eu trabalhei quase 8 anos no Sicredi. Eu parei de trabalhar no dia 29 de fevereiro, fiz 14 anos agora, em fevereiro. E na sexta-feira da semana seguinte, no dia 5, né, que iniciaria meu doutorado no dia 8, meu mestrado, desculpe, no dia 8, na segunda. E no dia 5 ele faleceu. Então, assim, foi um momento muito difícil porque eu estava saindo da casa dos meus pais, com 26 anos de idade, porque eu sempre fiquei por ali. A minha irmã já estava fora. E aí foi difícil não só por isso, mas porque eu entrei em conflito comigo mesma. Então, eu fui lá para o mestrado, precisando ler, precisando aprender, e eu li as coisas, eu pegava 2, 3, 4, 5 vezes e eu não conseguia entender. Então, realmente foi um choque emocional muito grande. Mas também, apesar de ter sido difícil, eu consegui ressignificar. E hoje eu digo assim que ele fez o papel dele, ele fez a parte dele e ele foi quando ele deveria ir e do jeito que deveria ir. Porque às vezes as coisas são como são. Né? Exatamente. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas também teve muito aprendizado. Então, naquele momento, eu precisei viver o luto. Eu vivi o luto, né, todas as etapas do luto, que foi importante para mim, mas eu consegui ressignificar isso. O que é a morte para a professora Adriane Fabrício? É o fim de um ciclo. Todos nós vamos morrer. A única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer.
Então, o que separa o nascimento da morte é a vida. A vida é o que nós temos nesse meio tempo. E a gente tem que aproveitar todos os dias. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei o dia da minha morte, ainda bem, né? Então, a morte é algo que nós temos que começar a entender como um processo natural. Não sóbrio, não sombrio, desculpe, mas natural da existência humana. E, para a gente finalizar, já até respondeu um pouquinho, mas o que é a vida para a professora Adriane Fabrício? Vida é uma condição sexualmente existente. Ai, gente, isso é meu uso das palavras da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A vida é viver, é você fazer sentido para aquilo que faz sentido na tua existência. É você poder estar presente nas coisas que você gostaria de ter. Eu acho triste quando as pessoas passam a vida toda enclausuradas em vidas que não gostariam de viver. E aí chega o fim da caminhada, quando elas estão no seu leito de morte e elas têm a oportunidade de se arrepender por tudo que elas deixaram de fazer, elas se arrependem. E eu acho isso muito triste. Então a vida é você viver aquilo que você gostaria de viver, aquilo que faz sentido para ti, para a tua existência. Não para o outro, mas para ti. Muito bem. Professora Adriane Fabrício, fazer um grande agradecimento aqui no Dia da Felicidade. A gente teve a felicidade de tê-la aqui conosco para falar sobre esse tema, contar um pouquinho da sua história, que eu sei que é só um pouquinho, que é muito maior, mas como eu sempre digo, eu sou um privilegiado de ouvir histórias como a sua, trazer assuntos como o que você trouxe aqui, e então agradecer imensamente o seu aceite desse convite para participar do Encontro Casual. Além disso, fazer um agradecimento aqui à Casa Elisa, que cedeu o cenário, ao Laboratório de Comunicação, ao Célio Ferraza, que faz a edição aqui, e também a toda a produção da Unijuí FM e a Sabor da Praça, pela gentileza, e todos que compõem esse programa Encontro Casual aqui, que eu sou a última ponta, o privilegiado de apresentar o programa. Dito isso, professora, ainda perguntar aqui que a gente termina ouvindo, né, o Encontro Casual de hoje. Legal. Antes disso, eu quero também agradecer, né, como eu falei no início, é um privilégio poder estar aqui neste dia falando sobre um assunto que faz todo sentido para mim. Esses últimos anos eu tenho me dedicado a estudar o que é essa verdadeira felicidade e eu vou morrer sem conhecer tudo, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E eu quero fazer um convite muito especial que você, independente do dia que estiver ouvindo, você faça uma lista. E você coloque nessa lista tudo o que te proporciona felicidade. Independente se está certo ou se está errado, porque não tem certo e não tem errado. Então escreva as coisas, as pessoas, aquilo que tu não vive sem, aquilo que faz sentido para a tua existência agora. Eu te convido também a pensar sobre as tuas relações. Se você está num relacionamento amoroso, né? Se aquela relação ela faz sentido para ti. Que muitas vezes as pessoas se perdem numa necessidade de estar com alguém. Então, olhe para a tua vida, olhe para a tua existência e busque entender o que te faz feliz. E se tem algo que não te faz feliz, escolha deixar isso de lado e escolha algo que te faça feliz. Então, essa é uma atividade simples, mas que ajuda bastante. Quem gosta sobre essas temáticas pode me seguir lá no Instagram, @AdrianeFabrício. Eu costumo fazer postagens sobre essas temáticas e outras, né? E eu quero encerrar com uma frase e daí já falar das músicas, né? A frase de Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta eu ficar querendo que os outros mudem sem eu fazer a minha parte. Então eu preciso começar a fazer a minha parte, mudar a mim, ajudar a minha família a mudar, os meus filhos. Eu preciso fazer a mudança no meu condomínio, no prédio que eu moro, na cidade onde eu moro. E isso vai reverberar. Porque nós somos partículas, nós vivemos em comunidade. Isso é muito importante. E aí eu escolhi duas músicas para a gente terminar, né, esse encontro. Uma é a da Vanessa da Mata, que tem uma parte dela que diz assim: gente feliz não se incomoda. Gente feliz não se incomoda com os outros. Cada um tem a sua maneira de existir. E eu acho que isso é muito importante. Não é porque eu não gosto desta forma, não é porque eu não quero assim, que o outro tenha que querer deste jeito, que o outro não vai ser feliz. Então, respeitar a individualidade do outro. Antes você falava sobre empatia. Empatia é eu entender que o outro é o outro. Tá? Então, deixa o outro viver do jeito dele. Não enche o saco do outro, né? Gente feliz não incomoda, gente feliz está ocupada sendo feliz, gente feliz está fazendo o que faz bem. E a outra música que para mim é
Cada pedacinho é uma reflexão, que é a música Certas Coisas, do Jorge Trevisol, né? E eu vou me dar o direito de ler só a última parte, que ele diz assim: o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais? Então, é filosofia pura. É filosofia pura. É filosofia pura. Ouçam essa música com o coração. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho contigo. A gente que agradece, prof. Obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho. Professora Adriane Fabrício, nossa convidada do Encontro Casual, que volta na próxima semana aqui na Unijuí FM.